Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da terceira temporada, temporada de 2022, do podcast Penal em Prática. E hoje nós vamos falar sobre habeas corpus, trazendo os aspectos práticos dessa, dessa parte tão importante do processo penal, da ação penal, do jogo que é o processo. Então seja muito bem-vindo, espero que goste do episódio. E nós hoje chamamos o advogado criminal Davi Metzger, é um grande amigo, conterrâneo aqui do Espírito Santo, advogado, professor, baterista, enfim. Davi, ele tem uma experiência muito boa na questão da habeas corpus, recursos, pesquisas. A gente vai falar de um livro dele muito interessante sobre habeas corpus e jurisprudência. Mas eu ia pedir agora, então, para o Davi falar para a gente um pouco, se apresentar, contar para a gente um pouco sobre a sua história de vida, sobre, enfim, direito. Fique à vontade, Davi, seja bem-vindo. Obrigado, Pedro, né? Valeu o convite, participar aí do podcast. É uma honra e fico muito feliz, né, poder participar com um amigo, estar aqui nesse podcast de um amigo e um amigo assim, né, de labuta mesmo, de estudos, a parte acadêmica e agora na advocacia, e é muito gratificante, assim, gratificante estar participando. Eu gosto realmente, né, é um tema que muito me interessa, eu gosto muito, pesquiso bastante habeas corpus, né, precedentes, jurisprudência, né, é algo que eu já vim estudando, né, precedente, já vinha pesquisando precedentes, mas com a pandemia acabou isso potencializando, né, com a pandemia, porque a gente ficou aqui no Espírito Santo, né, Pedro, um tempo, né, com os fóruns fechados, um tempo considerável, né, meses com os fóruns fechados, Não só então fechado, desculpa, como sem funcionamento. A gente chegou a ficar acho, sempre um exato, mês a 2 meses sem justiça, né? Só para exatamente. Eu deixar acho que até claro um aí. pouco mais, né? Acho que foi um pouco, Talvez, acho que um talvez. pouco mais de 2 meses, sem justiça, sem nada, sem tudo parado, fechado, como o processo é físico, então não andou nada, então ficou um negócio muito complicado. E aí, né, foi aquele momento que a gente fez cursos e eu comecei a me aprofundar um pouco mais nas pesquisas, aprofundar um pouco mais não, aprofundar bem mesmo nas pesquisas de precedente, de jurisprudência, né? E aí eu comecei a catalogar isso, separar por temas, tanto do STJ quanto do STF, e foi daí que surgiu a ideia do livro. Na verdade, a ideia do livro, Pedro, ele vem com um livro de jurisprudência criminal do Heleno Fragoso. Eu ganhei de presente um livro de 1969, do livro do Heleno Fragoso, onde ele separa, é um livro só de jurisprudência, mas ele coloca como título, né, ali uma pequena ementa, né, assim, quando eu falo ementa, assim, 3, 4 palavras dizendo, né, citação inválida, anulidade, enfim, ele vai lá e coloca ali algumas palavras como título relacionado ao julgado e faz ali um parágrafo, ou no máximo 2 parágrafos, alguns ele estendia um pouco mais, né, 5, 6 parágrafos sobre o tema, sobre esse julgado. E aí foi aí que eu tive a ideia de falar, pô, vou fazer isso dos precedentes que eu cataloguei de 2020, tanto do STJ quanto do STF. E aí eu separei os principais julgados de 2020 do STF e do STJ, fiz comentários desses julgados, né? Alguns eu já vinha fazendo através de artigos, e aí demais eu fui pesquisando, pegando doutrina, lendo sobre aqueles temas que estavam ali, né, na razão de decidir, e fiz comentários. Alguns, principalmente do STJ, as próprias emendas já explicavam muita coisa. Então eu fiz alguns comentários, outros comentários eram maiores, na mesma linha que o Heleno Fragoso fez, né? E depois eu fiz o STJ e falei, vou comentar também os habeas corpus. Desculpa, o habeas corpus. Vou comentar sobre o habeas corpus. E aí saiu Só o livro. quem tem um material interessante também sobre isso é o Caio Paiva, né? Sim, O Caio, né? Nem eu conheço. O Caio,
Ele foi defensor público federal, né, cara? Pediu exoneração. O Clube da A União, história exato. dele, a história Exoneração. dele é interessante. E ele tem um buscador, inclusive, cara. Que é um buscador muito Tudo bom, que é penal. tudo de penal. Eu até assino esse buscador. E ele é fácil de utilizar e ajuda muita gente, né, cara? Mas desculpa, vai, segue aí. Eu acompanho ele, né? E ele também é um dos que me inspiraram a pesquisar precedentes, né? E a fundo, né? Eu tenho até a doutrina dele, o livro dele, né? Sobre jurisprudência, separado por artigos da parte especial do Código Penal. E, enfim, então o livro, né? Habeas Corpus e Jurisprudência Criminal, que saiu pela editora Juruá, ele foi uma pesquisa que aconteceu na pandemia. E aí a minha ideia agora é sempre estar atualizando ele com os precedentes do ano, né? Foi 2020, agora colocar o 2021, depois 2022 e assim por diante. A minha ideia é essa, né? E é isso, a pesquisa, né? E eu acho muito importante o precedente, né? Eu acho que a pessoa aí vai entrando nesse tema do habeas corpus, né, Pedro? E a gente sempre conversa sobre isso, né? A gente sempre conversou e a gente conversa sobre isso, que é muito importante, né, a pessoa conhecer o precedente, né? Saber como utilizar, saber como fazer o cotejo analítico com o caso concreto ali que você está demandando, utilizar a ementa correta e ver se é realmente necessário trazer a ementa, né? Colocar a ementa, enfim, E aí, né? aí, Davi, eu já entro já no primeiro tópico que eu queria abordar com você, que é assim, né? Na verdade, a gente vê muito. A gente, na advocacia criminal, eu estou há pouco tempo efetivamente na advocacia criminal, mas já venho criminalista há uma década, como assessor, analisando diversas, centenas, milhares, dezenas de milhares de pedidos, enfim. E você na prática também, como professor, acompanhando muitos advogados, a gente vê muito erro, né, Davi? Na verdade, talvez a gente vê mais erro do que acerto na prática, né? As pessoas, elas são muito amadoras. Eu vejo isso, um amadorismo muito grande na área criminal, uma experiência. Eu acho que as pessoas, elas usam o criminal como uma experiência da advocacia. E aí eu te pergunto assim, o que que você acha que um advogado ele não pode fazer, cara, na impetração de habeas corpus, assim? Cara, olha, realmente o que você falou é pura verdade. A gente vê aí muitos habeas corpus e às vezes com temas, emendas colocadas, né, enfim, não ataca aquilo que realmente deve ser atacado no habeas corpus, né? Não foca, né? Então aí já vai, o que que o advogado não pode 300 fazer, páginas no habeas corpus. é, entendeu? Aí apresenta 300 páginas de habeas corpus, mais 500 de memorial. Então, assim, é um negócio complicado. Mas você perguntou, né, o que o advogado o operador não pode fazer, né, não deve fazer no habeas corpus. Sim, tem diversas coisas, mas eu acho que assim, o principal, né, que ele não deve entrar numa cognição exauriente, né, numa análise de mérito muito profundo em um habeas corpus, né? E aí vai num ponto. Eu acho que a pessoa ele tem que entender que qual é o objetivo dele ali. Ah, é atacar a decisão preventiva, é combater aquela decisão que decretou preventiva, então você tem que combater aquela decisão. Não é entrar no processo inteiro, fazer uma análise do processo inteiro. Deixa eu pegar aqui a decisão, ver qual foi a decisão que decretou a preventiva, quais são os erros dessa decisão. E aí eu ataco esses erros da decisão no habeas corpus. Eu tenho que ser muito cirúrgico, tem que ser ali naquele ponto crucial, no ponto nodal ali daquela decisão. Ah, a decisão, né? A gente uma vez discutiu, né, Pedro? Uma decisão que decreta a prisão para o homicídio culposo. Pô, já tem um foco ali. Ah, Davi, eu tenho 3 teses. Mas essa tese é a principal, é a primordial? Eu vou nela. E aí é um ponto crucial, Pedro. Eu tenho que conhecer a jurisprudência do STJ, do STF, do tribunal onde eu vou atuar. Entendeu? Porque se eu tenho três teses ali para o habeas corpus, mas eu sei que duas o tribunal não admite, o Tribunal Superior não admite, mas eu acho que dá para poder colocar, não coloca, porque eles vão utilizar exatamente isso aí para negar, eles vão focar nisso. Se eu tenho desses 3 teses, duas ruins, eu tenho certeza que quem for julgar vai focar nessas duas ruins, entendeu? Então, Vão assim, até desconsiderar, né, cara? Às vezes vai ser até omissa com relação à sua tese principal, focando no que já era dúvida.
né? Naquela parte que era realmente o seu foco, eles vão deixar omisso, daria até um embargo, entre aspas, talvez, e vão focar no que vai levar à inadmissão, né? No que vai levar à Exatamente. não concessão da ordem. Exatamente. Por isso que eu acho que é importante a pessoa ser cirúrgica e no ponto crucial, olha a decisão, vê o que tem de erro na decisão e ataca esse erro. Num ponto assim, bem como eu vou repetir, ser cirúrgico nesse ponto. Eu acho que isso é muito importante. Portanto, não trazer muitas teses, não entrar muito no mérito ali de trazer todo o material probatório ali, analisar, tentar quebrar todo o material probatório ali do processo. Eu acho que isso aí acaba levando o seu HC a ser denegado a ordem. E aí a gente já emenda também que talvez assim o fato de você conseguir fazer uma petição bem sucinta, ao mesmo tempo direta, né? Ser sucinto não quer dizer ser insuficiente. As pessoas também elas têm há Exato. uma dificuldade de compreender que é possível ser sucinto e robusto, como é possível ser prolixo e ao mesmo tempo frágil, fraco, né? Exato. Tem gente que, Pedro, tem gente que gosta de fazer trazer muita coisa para mostrar uma profundeza que não tem, né? Exato. Turvando as águas para parecerem profundas, mas na verdade não tem nada de profundidade. Então, às vezes é melhor realmente ser objetivo, mas profundo sendo sucinto. E aí, realmente, como você colocou, é possível sim ser profundo e sucinto ao mesmo tempo. Até porque, nesse caso, você precisa disso, eu vejo, né, essa questão, até pela primeira análise, que é o ponto que a gente entra, que é a liminar, né? A decisão liminar, muitas vezes, é o ouro, é o principal que você busca no habeas corpus, não é nem o mérito em si. Porque o mérito, é óbvio que é importante, porque se você não conseguiu eliminar, você precisa tentar. Mas o mérito é mês, 2, 3 meses, dependendo da pauta, 4 meses da impetração do habeas corpus. E aí você Sim. precisa da liminar. E talvez para liminar a gente tenha necessidade dessa peça limpa, né, cara? De uma peça bem feita no sentido de direta, né? Que facilite a compreensão. E aí só assim, nem era o tema, mas o que você acha assim, cara, sobre formatação? Eu bato muito sobre isso, nessa tecla, sobre a necessidade das pessoas entenderem sobre o visual da petição, né? Tipo, uma petição bem elaborada, estruturada por tópicos, com recuo padronizado, com espaçamento padronizado, para você não colocar uma petição que um está com espaçamento 1, no outro parágrafo é 1.15, no outro é 1.5, um recuo, um é justificado, o outro é à esquerda, o outro é à direita. Como que isso também é importante, né, cara, para quem vai ler a petição. Aí, no caso, a gente já fala como professor, você pega um trabalho escrito de uma pessoa que se dedicou a um trabalho, né, na sala de aula, por exemplo, se dedica ao trabalho, e o outro que joga lá, cara, de qualquer jeito, você tem uma atenção diferente para cada trabalho. É a mesma coisa com a petição, né? Eu acho que, assim, primordial, eu tenho um padrão das minhas petições e acho que realmente tem que Pô, Pedro, né? O desembargador, o ministro, você trabalhou aí no outro lado, né? É muita coisa para ler. É muita coisa para ler. Então, se você já pega um negócio mal feito, às vezes com aquelas doutrinas, né? Oh, Uma coisa que você pergunta, voltando àquela até primeira, eu não coloco, raramente eu coloco doutrina em habeas corpus, sim. raramente eu coloco ementa em habeas corpus, porque é uma coisa que eu falo, né? O ministro, o desembargador, ele conhece, o assessor, ele conhece a lei, ele conhece a jurisprudência. Agora, o que ele não conhece é o seu caso. Sim. Então, eu pego a petição, tem que estar bem estruturada, organizada, mas contando muito bem os fatos. É diferencial você contar muito bem os fatos. É um diferencial. E aí depois você pode arrematar com uma, talvez, né, citar, né, ali. Eu sempre, por exemplo, quando eu vou colocar com base em alguma jurisprudência, eu não vou colocar ementa, mas eu vou lá, coloco o texto que me interessa, como realmente dentro de um texto mesmo da minha Uma citação petição. indireta, você faz uma citação direta ou Exatamente. indireta curta. Exato. E coloco entre parênteses o número do julgado, Exato. com a Eu gosto, data eu e gosto a de data colocar na nota de do julgado. rodapé, cara. Eu sempre Também. coloco.
Eu Assim coloco como entre parênteses artigo. porque eu vejo muitos ministros fazendo isso. Sim, Aí eu já coloco dessa sim, forma. Mas também, às vezes eu coloco até talvez uma ementa ali, né? Que eu acho interessante um trecho da ementa, eu ponho ali no rodapé. Mas para mim o principal é você fazer uma bem estruturada. Eu coloco uma ementazinha lá no início da minha peça, porque aí a pessoa já lê, já sabe o que eu estou sim. pedindo, É né? Aí uma depois, descrição resumida da sua. exato, Vou uma compartilhar com ementa. você uma ideia, cara, que eu adotei recentemente. Na verdade, eu vi numa petição, uma contestação. Na verdade, foi até um juizado especial civil de um colega meu. Um escritório grande aí que faz banco, que faz seguro, enfim, aqui no estado. E, cara, eu achei interessante, eu passei a adotar isso quando eu tenho uma questão que eu preciso chamar a atenção, que é uma tabela resumida dos assuntos, cara, dos tópicos. Então, por exemplo, ele vem, na primeira página, ele vem, né, fulano de tal, papapá, por meio do seu advogado, vem apresentar, sei lá, por exemplo, requerer a revogação da prisão. Aí, logo em seguida, vem uma tabelinha pequena, três, três, três linhas e colunas, alguma coisa assim, dizendo, resumo dos pedidos. 1, ausência de demonstração do periculum libertatis. 2, não demonstração da impossibilidade de decretação de outra medida cautelar diversa. Enfim, um resuminho, cara, com o tópico e do lado o principal argumento. Quando eu li a petição desse cara, eu gostei de ter lido a petição dele, porque ele me antecipou tudo o que eu precisava e você depois só confere. Então, tipo, você já consegue reforçar várias vezes e é na primeira página, ou seja, todo mundo vai ler. Entendeu? Então, Sim. assim, pensa, é uma dica do que algo que eu vi que eu achei interessante, eu adotei em alguns casos. Eu já vi isso, alguns advogados criminalistas de São Paulo fazendo também. Eu, como falei, eu coloco a ementa, né? Eu coloco Sim. lá, ausência de demonstração, ausência De fundamentação, de fundamentação da prisão preventiva, porque uhum, se trata de ausência de cabimento da prisão preventiva, porque se trata de crime culposo, sim, sim, desnecessidade da prisão por uma pequena quantidade de droga, aplicação das cautelares diversas suficiente. Ponto. Eu ponho uma ementazinha lá em cima, né? Costumo fazer dessa forma. Isso aí também, por exemplo, eu vejo os ministros do STF em algumas decisões monocráticas fazendo a ementa. sim. Né? O Barroso faz isso, a Rosa Weber Ah, é faz isso. importantíssimo. STF não Então, gosta aí eu, muito, né? O STF que não faz muito. Realmente as emendas do STF são ridículas, né, cara? Assim, muito ruins, né? a, Preguiçosas, alguns ministros preguiçosas. alguns ministros fazem de forma própria, né? Nas próprias decisões monocráticas. Então, eu faço isso na minha petição, né? E, enfim, eu foco realmente numa boa história a ser contada relacionada aos fatos. E digo qual é o porquê que esse fato mereça uma atenção para Sim. ser revogada a prisão preventiva, por exemplo. Ou seja, gaste mais tempo explicando para ele o porquê que você está ali e não o que aquilo afronta juridicamente. Né? Em Exato. tese é E isso. outra coisa, uma coisa que eu estou fazendo ultimamente, o que acontece? O que eu fazia antes? Até 2021, eu separava por tópico as minhas teses, né? Fazia uma Uhum, narrativa fática, depois sim. vinha a ausência, né, de requisito da prisão preventiva, pequena quantidade de droga, pequena quantidade de droga, necessidade da prisão, insuficiência das cautelares não demonstradas. Pronto. Eu fazia por tópicos, né? Separava, fazia narrativa fática, depois por tópicos. O que eu estou fazendo? Eu não estou mais fazendo dessa forma a partir desse ano. Estou fazendo um teste, né, para ver se as petições ficam melhores. Eu agora já estou direto fazendo a narrativa fática, né, dizendo, né, o motivo para se conceder a ordem. Pronto. Aí eu vou lá e faço a narrativa fática. Já dentro da narrativa fática, eu já vou colocando o jurídico. Um texto O fundamento único. jurídico. Um Um texto, texto único, um texto exatamente. direto, Um texto sem direto. dividir ele. O título agora está sendo, né, o motivo para a concessão da ordem. E aí eu Uhum. coloco, É, já trouxe a emenda lá em cima. você vai. Aí dentro dos seus fatos, você correlaciona ele com a implicação jurídica. Né? Qual é a Exatamente. implicação jurídica daquele fatos que você está trazendo naquele momento? Fica mais didático, né, cara? Você não Exato. separa. Porque realmente, quando você fala, a gente está falando de petição por bloco. Isso é um problema porque a gente é ensinado a fazer petição por bloco. A OAB Uhum. exige isso quando a gente vai fazer uma petição para a prova da Ensinam isso, ordem. né? Dos fatos, depois dos Dos fundamentos, fundamentos do direito, do do pedido. direito. Então, assim, isso não fica muito lógico, porque eu sempre. E agora que você falou, realmente,
eu sempre tive isso na minha cabeça, que como que fica redundante eu ter que falar sobre os fatos e, ao mesmo tempo, quando eu for falar sobre os fundamentos, Exatamente. eu tenho que trazer os fatos de novo, cara. De Porque não novo, adianta eu exato, falar sobre fundamentos se eu não reportar sobre os fatos. Qual é a exato. lógica? Né? Eu sempre Aham, achei isso muito, exatamente. muito redundante. Porra, eu já falei um tópico inteiro de fato. Aí agora eu vou falar sobre fundamento. Não, mas lembra? Como já dito. Não, como já dito, quem disse? Aonde? Como? Que Aí vai parágrafo? ter que Que parte? voltar, aí vai ter que voltar lá em cima, Exato, exato. entendeu? Bem, bem, Eu bem eu já interessante. vou logo colocando, sabe por quê? Eu confesso, uma vez eu trabalhando em comissário trabalhando com um juiz, ele falou, Davi, eu leio os fatos, depois vou para os pedidos. Sim. É isso. Aí eu lembrei disso, falei, por que eu já não coloco o fundamento lá dentro dos fatos? Faça ao invés de fazer esse bloco, né? Faça um Sim, bloco só. sim, sim. Um bloco Bem, só. bem, bem interessante. Vou pensar na forma de utilizar isso, cara. Eu estou fazendo um teste. Estou fazendo um teste, eu vou fazer algumas peças assim, ver como é que fica. E aí, Davi, a gente falando sobre liminar ainda. É importante o despacho? É importante despachar essa liminar com o desembargador, com o ministro, para poder conseguir explicar melhor esses fatos, justamente isso. O que você Sim, na acha? minha E opinião, como, e aproveitando só para dando continuidade, e que dica que você pode dar para fazer um despacho, para um despacho ser efetivo? eu entendo como primordial. Na verdade, assim, né? Primeiro ponto, vou fazer o pedido liminar. É realmente necessário o pedido liminar? É necessário. Então, eu vou fazer o pedido liminar. Fiz o pedido liminar, eu tenho que dizer o porquê que tem que ser concedido liminarmente. Não é simplesmente falar, cabe liminar, não sei o quê, só. Não, tem que dizer o porquê que realmente tem que ser concedido Qual a é essa liminar. urgência, né? Exatamente. Né? Qual é essa urgência? E outra, se eu puder ser um pedido diferente do meu pedido de mérito. Se eu puder. Tem óbvio que em muitos casos, né, que o pedido de mérito é liberdade, então a liminar também é liberdade. Mas agora eu vou ter que dizer o porquê. E a liminar, eu entendo que é o seguinte, a decisão, eu já consigo analisar, ao ler a decisão, a ilegalidade? Sim. É pedido liminar na certa, porque aí vai demonstrar, olha, não preciso fazer uma análise detalhada dos fatos, né? Uma análise aqui das provas, né? Que estão acompanhando a prova pré-constituída. Já vou direto ali, ó. Você leu a decisão, já vê a ilegalidade, contrária à jurisprudência, por isso que é importante conhecer a jurisprudência, porque quando é contrária à jurisprudência consolidada, a liminar é essencial, primordial. E você ainda consegue Então, jogar isso lá para cima depois, né? Você ainda consegue jogar exatamente. um habeas corpus em cima da negativa da liminar, que não é cabível. Exatamente, porque está contrário à jurisprudência. Então, eu foco nisso. Aí faço um bom pedido liminar. Protocolo, eu tenho que despachar e eu tenho que levar, na minha opinião, um memorial curto. Uma vez eu fui despachar com uma desembargadora e eu levei um memorial de uma página. Aí ela, doutor, bem objetivo esse memorial. Eu falei, excelência, a senhora vai ter muito tempo para ler se eu trouxer um memorial de 10 páginas? Olha o tanto de processo que tem aqui no gabinete. Ela é realmente, né? O objetivo é muito melhor. Né? E tem aquela lição do ministro Celso de Mello, né? Tem duas lições, um do Jobim e do Celso de Mello. Celso de Mello, um advogado foi levar lá um memorial de 30 páginas, ele falou, se você não conseguir me explicar em 3, não vai ser em 30 que você vai me convencer. E uma do ministro Jobim, que um memorial de mais de, sei lá quantas páginas, né? 100 páginas, não sei, um memorial enorme. E aí ele falou assim, olha, você pega esse memorial aqui e leva para o seu cliente na hora de cobrar os honorários. Para mim, você vai trazer um de 3 páginas, no máximo. O Noronha falou que o ideal para ele é uma página, 2 páginas. Então, você tem que levar um memorial curto, mas reforçando, aí é uma questão, na minha opinião, assim, né? Por que você tem que conceder essa liminar? Aí, assim, é aquele convencimento em poucas palavras. É aquele, né, quando uma startup vai apresentar ali para o investidor que ele tem ali 1 minuto para convencer o investidor, né? Então ele vai ter ali nenhuma página o porquê que tem que ser concedido a liminar. E aí, esse é o ponto. Convencer ali, falar, marcar com o magistrado, um ponto importante, tá, Pedro? Quando for pedir para despachar com o desembargador, informar qual é o número do processo e dizer que é para relacionado a liminar. Porque se você pedir, às vezes, vai falar assim, quero despachar com o desembargador, ou vai lá, ele já vai ter, talvez já vai ter até decidido. Então é Sim. muito importante. Protocola, pede, informa, e vai lá e comparece com um memorial curtíssimo e mostre para o desembargador, para o ministro, o porquê que tem que ser concedido liminar. E, na minha opinião, esse motivo é a decisão
ao ler a decisão, você já consegue verificar a ilegalidade ou é contrária à jurisprudência consolidada? Flagrante é o que eles chamam de flagrante ilegalidade, né? A É, ilegalidade ela é flagrante ao ponto de ser facilmente percebida, né? É exato. isso, é Se isso. esse é o caso, mostre isso, na minha opinião. Aí você vai ter possibilidade de ser, a possibilidade de ser concedido liminar aumenta. Show. E aí, cara, beleza, aí vamos lá. Ele falou de liminar. Aí a liminar foi negada. Você pediu liminar, a liminar foi negada. E aí? Você tem recurso para fazer sobre isso? Você pode entrar com um novo habeas corpus? A gente já falou brevemente sobre isso. Vai dar só uma pincelada para gente, cara. Então, recurso há em alguns tribunais, o agravo, né? Alguns tribunais permitem, a maioria dos tribunais não tem permitido o agravo. Os superiores não admitem agravo contra indeferimento de liminar. Então, aí, como você, né, na maioria dos tribunais, alguns não têm essa possibilidade de agravo, e caso você tenha essa possibilidade, tem que ver se é necessário, porque aí o agravo vai ter que ser levado para a turma ou para a Câmara para ser julgado, demora mais a análise do mérito. Então, é importante você também conhecer como que a turma e a Câmara julga. Aí, se você não tem recurso, alguns têm a possibilidade, alguns utilizam a possibilidade, né, utilizam o habeas corpus, né, contra o indeferimento liminar, mas nós temos a súmula 691, que não permite. Mas é admitido, né, assim, né, é afastada a súmula, não conhecendo do habeas corpus, mas concedendo de ofício, quando a decisão for contrária à jurisprudência consolidada. Aí, Pedro, é importante você conhecer a jurisprudência, mas não é conhecer, achei um precedente da sexta turma, achei um precedente da quinta. Não, é você conhecer, saber. O STJ pensa dessa forma? O Vê STF a terceira pensa sessão. dessa Como é que foi a forma? terceira? Já foi para a terceira sessão isso? Já foi para a terceira sessão? Se não foi, mas as duas turmas pensam dessa forma, o STF pensa dessa forma, então é uma jurisprudência consolidada. Né, tipo, esse entendimento é de um ministro, é de um desembargador, ou é da turma, ou é da Câmara? É. Exato, isso aí. E aí, se for jurisprudência consolidada, aí você pode ir com habeas corpus pedindo o afastamento da súmula 691. Mas se for jurisprudência consolidada, se não for, se tiver que analisar, né, uma coisa que eu coloco é o seguinte, né, Pedro? Se eu vou alegar ilegalidade da decisão, tem algum motivo, pode ser que seja contrário à jurisprudência. Agora, desnecessidade da prisão, ou seja, ele vai ter que avaliar todo o Sim. processo para saber se a prisão é necessária ou não. Na minha opinião, aí já foge um pouco a jurisprudência, Até já de fica uma situação liminar mais mesmo, né, cara? Aí complicada. você já não tem Até de liminar. eliminar. É. Até de eliminar. E aí você tocou num ponto interessante que é muitas vezes a ineficiência do recurso pela demora, porque se você teve uma liminar, enfim, o ideal então seria a gente fazer um novo, se tiver essa flagrante ilegalidade mesmo, ou contrário à súmula, a gente leva isso para o STJ por meio de um novo HC, né? E essa lógica ela se aplica aos recursos também, né? Porque você tem um recurso ordinário constitucional, mas muitas vezes um novo HC para a instância superior vai ter um trâmite muito mais célere do que o julgamento desse recurso no tribunal de origem, né? Não seria isso? Sim. Que você acha sobre isso? A estratégia? Que É. você recomenda aí? Então, nesse caso, realmente, né, principalmente aqui no nosso estado, agora não, porque agora com o PJE para os habeas corpus, né, aqui no estado do Espírito Santo, tem adiantado isso. Mas a questão é a demora do recurso tramitar, porque aí vai para as contratações da Procuradoria, né? Aí depois pode ir para algum núcleo, enfim, demora a chegar no STJ o recurso em habeas corpus. Então, neste ponto, alguns gostam de se valer do habeas corpus substitutivo do recurso ordinário. O STF tem admitido, por causa do HC 157, acho que é 157 ou 152, né? Não, 157-752, que é do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele, neste HC, foi entendido que é possível habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Não é recurso especial, recurso extraordinário, Sim. não, recurso ordinário. E aí, no STJ, a sexta turma passou a adotar. A quinta ainda não. A quinta ainda não admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Então, neste caso, eu acho que assim, é um ponto a ser avaliado. Se for contra a jurisprudência consolidada, a decisão que você está atacando é contrária à jurisprudência consolidada, na minha opinião, você pode ir direto com HC.
Porque mesmo que caia na quinta turma, eles não vão conhecer, mas se for contrária à jurisprudência, eles vão conceder de ofício. Mas realmente tem que ser contrária à jurisprudência. Não é contrária a uma decisão espaço, enfim. Então tem que ser contrária à jurisprudência. Agora, se não é contrária à jurisprudência, aí você tem que analisar, na minha opinião, a questão da prevenção. Se tiver na sexta turma, você pode ir direto para o HC. Mas se tiver na quinta turma do STJ, é interessante entrar com recurso em habeas corpus. E se não tiver prevenção, vale a pena arriscar? Cair na sexta? Olha, se a pessoa ali, o operador, tiver um conhecimento dos julgados da quinta turma, entende que o seu caso é possível a concessão de ofício, já teve diversas, né, ainda não é uma jurisprudência consolidada, mas a maioria dos ministros ali já entende dessa forma. Não, aí não vale conheço do habeas corpus, mas concedo ordem de ofício. Exato, né? Então, assim, se você sabe a jurisprudência da quinta turma e o seu caso se amolda, não a jurisprudência consolidada, mas você consegue verificar que a quinta turma vai poder conceder de ofício, ok. Se você não conhece, não sabe, na minha opinião, vai de recurso. Ó, vou dar um exemplo aqui para a gente encerrar. Eu recentemente tive uma situação de um rapaz que foi preso em flagrante lá no sul, aqui no sul do estado do Espírito Santo, e ainda não havia audiência de custódia. Começou até agora, no final de dezembro, a audiência de custódia para a região sul aqui do estado. Então as pessoas, vou repetir, não há audiência de custódia. O Código de Processo Penal exige, porém, ficamos aí anos sem audiência de custódia. Era feito no modelo anterior, a pessoa recebia, comunicava o papel para o juiz, enfim. Eu tive uma situação em que a prisão em flagrante ela não foi homologada, cara. Ele foi preso no sábado de manhã. Ela foi homologada, na verdade, mas ela não foi feita uma análise sobre a situação prisional. Não foi feita uma análise se era caso de concessão de liberdade provisória, de decretação da prisão ou fixação de outra medida cautelar diversa. Não provoquei o juiz de primeiro grau, esperei sábado, nada aconteceu, esperei domingo, nada aconteceu. Domingo de noite entrei no plantão do Tribunal de Justiça, com habeas corpus de 8 páginas, 7 páginas, rápido, rasteiro, dizendo, cara, a prisão não foi analisada, ele está preso em flagrante há 72 horas. A liminar foi muito mal feita, negada, a liminar no plantão noturno. No dia seguinte, eu fui para o STJ com um HC contra essa decisão liminar. Novamente, um HC de 7, 8 páginas, dizendo, isso era muito, se foi, era muito. A prisão é ilegal, pois se mantém em flagrante há 72 horas. Prisão, resumir lá, a prisão não convertida em preventiva, que nem é conversão, né, porque são institutos diferentes, você não converte banana em maçã, né? Mas, enfim, não foi decretada a prisão preventiva e não foi analisada a situação prisional dele. Ele se encontra no limbo. Fui conseguir a ordem liminar no STJ. Justamente disso. Era uma ilegalidade que você conseguia ver ela de plano. Não era uma discussão de mérito de prova. Era ilegalidade fática. Era um fato que havia uma ilegalidade. A não ser que eles relativizassem, né? Relativizassem essa ilegalidade, o que não é tão difícil de acontecer, né, cara? A gente vê muito isso. O STF já tem decidido, né? Não é ilegal, é ilegal, mas não concede a liberdade, manda fazer uma audiência. Né? Eu que decido o que é relevante, é ilegal ao ponto. Deco, né? Exato. Só para finalizar aqui uma situação que me ocorreu essa semana, foi essa semana. Não, semana passada, foi ainda estava no plantão. E um advogado me procurou no Instagram, né, com isso, só do Instagram mesmo, né, me segue lá. E aí ele falando lá, pô, Davi, entrei com HC, pedindo lá uma prescrição, né, estava na execução penal e o crime realmente está prescrito, né, está prescrita a execução lá, né, a prescrição executória, tal, e eu pedi liminar e o desembargador no plantão negou, absurdo, não sei o quê. Falei, cara, você pediu na liminar para que seja declarada prescrição. Na minha opinião, nenhum desembargador iria fazer isso, não. Né? Mas você aí e também porque está confundindo com o mérito o seu pedido liminar. Então, na minha opinião, ele fez aquela saída, né? Deixa para analisar isso no mérito, se está prescrito ou não. Mas faz o seguinte, faz um pedido de reconsideração dizendo que, diante da verossimilhança das suas alegações,
que vai ser a prescrição lá que vai ser analisada no mérito, já concede a liberdade para o seu cliente, para que ele possa responder em liberdade até decidir se está prescrito ou não. E as suas alegações, né, possuem uma verossimilhança, né? E aí ele falou, eu vou fazer isso aí. Aí depois ele me mandou a foto lá, né, o print, que o desembargador no plantão concedeu a liminar, porque alegou, entendendo que havia verossimilhança, e aí concedeu a liberdade. Não, obviamente, o mérito a prescrição vai ser analisada no mérito. Então, acho que esse também é um dos pontos, né? Verificar a questão, realmente, qual é o meu pedido liminar? É o pedido correto? Estou fazendo o pedido correto? Isso entra dentro da estratégia, né? As pessoas elas têm que começar a entender o processo, não só o penal, mas no nosso caso aqui, sim, sendo penal, como um jogo, né, cara? A gente tem que ter uma estratégia. Não é simplesmente chegar lá, deixar acontecer e depois a gente vê o que faz. Né? Dentro dessa questão, você falou de pedido e tal, eu tive uma situação também recente de um rapaz um cliente, ele estava respondendo por homicídio, está respondendo por homicídio. Depois da primeira fase de pronúncia ali, o Ministério Público pediu a impronúncia dele, cara. E aí o juiz pronunciou. Houve um problema ali com um advogado anterior, enfim, mas no fim das contas o juiz pronunciou mesmo com um pedido de impronúncia do Ministério Público. O rapaz me procurou para fazer o rese dele, para fazer o recurso sem distrito, que já havia sido interposto pelo outro advogado, mas as razões ainda não tinham sido apresentadas. Fiz o rese com um pedido de reconsideração e, consequentemente, sendo reconsiderado, ele seja posto em liberdade, e em separado eu fiz um pedido de revogação, dizendo, olha, não quero saber do rese não. Aqui nesse pedido aqui específico, esquece aquele outro, aqui eu estou falando o quê? Estou discutindo em uma outra peça se efetivamente ele deve ou não ir a júri, sendo que há probabilidade grande de que ele não vá. Então por que você não repensa? Não reconsideração lá não, deixa a reconsideração para lá, você fala lá. Aqui, se você, no caso, não reconsiderar, por que você não pode pôr ele em liberdade? Porque é contraprodutivo você manter uma pessoa presa. O Ministério Público pediu em pronúncia. Esse cara ele não vai ser condenado em júri, cara. Como que um outro promotor vai sustentar uma condenação? É possível que faça, sim. Mas como que ele vai convencer que ele tem a razão e o outro promotor não tem? Porque as provas são as mesmas. Se o outro promotor já entendeu que não tinha elementos. Pior se for o mesmo promotor, né? Como é que ele vai sustentar em plenário uma condenação que ele pediu a impronúncia? E aí foi isso. Ela não reconsiderou, ela manteve a decisão dela de pronúncia, porém revogou a prisão dele com base no outro pedido e determinou a subida para o Tribunal de Justiça. Estratégia, eu dei para ela duas opções. Quer reconsiderar? Reconsidera. Não quer? Beleza, fica tranquilo, não reconsidera, mas, revoga a prisão aí, né? Me ajuda. E deu certo. É a estratégia, a gente vê o que a gente tem que fazer para conseguir alcançar o objetivo. Sim, com certeza. Tem que ter estratégia, isso é muito importante para alcançar os objetivos, né? O planejamento estratégico, qual é o melhor caminho, enfim. Muito igual, só para finalizar, estava com um caso aqui de extorsão e roubo, Pedro. E a cliente foi condenada pelos dois, extorsão, né, e roubo. Só que ela, assim, aquela pessoa que acompanhou, né? O outro que praticou tudo e ela só estava ali acompanhando. Aí foi até pedido menor participação, eu entrei depois, né? Falei, pô, mas se eu faço, a pessoa foi condenada a 20 anos, se eu faço o pedido de menor participação, vai cair ali, sei lá, 16, 15 e pouco, 16 anos. Não, eu vou falar, ela quis participar de um crime menos grave. E aí se pensou se era previsível o resultado mais gravoso, que coloque a metade. A pena cairia para 10. Então é uma questão, eu falei, pô, não vou na menor participação, vou pelo outro Sim, lado. sim. O maior benefício. Exato, mas é uma questão de estratégia. Óbvio, coloca também a menor participação, né? Subsidiário, né? Subsidiário. Mas isso é fundamental, na minha opinião, do advogado, do criminalista, ele é pensar estrategicamente. E estudar estratégias. Pensar como um estrategista. Né? Ler livros de estratégia para pensar como estrategista e ver qual é o melhor caminho. Exato. E aí, cara, pra gente encerrar de vez mesmo, como que a gente compra seu livro? Fala pra gente. Eu vou botar o link depois na descrição aqui do episódio, tanto no YouTube quanto no podcast em si. Mas como é que o pessoal consegue? Qual é a editora dele? É no site da editora?
Isso, na Juro, pode comprar pela Juruá, pela Amazon, nas livrarias online, né, diversas tem, mas no site da Juruá tem, na Amazon também tem, e comigo, às vezes eu tenho alguns exemplares, a editora manda, então às vezes me procurar lá no Instagram pode talvez verificar comigo se tem algum exemplar comigo, né, no momento, mas pode sim comprar o livro pela editora Juruá, foi publicado por ela, e ela também tem um canal na Amazon, pode comprar pela Amazon. Habeas Habeas corpus na corpus na prática prática e e jurisprudência jurisprudência criminal. criminal. Isso aí. Show de bola. Davi, muito obrigado, cara, pela participação. Foi bem produtivo pra gente. Acho que conseguimos passar um panorama interessante. E as portas estão abertas, tá? Sempre que tiver interesse e disponibilidade, eu tenho interesse. Você volte sempre aqui para a gente fazer outros episódios sobre outros temas tão relevantes quanto. Tá? Muito Show, obrigado, Davi. Valeu, cara. eu agradeço, obrigado mesmo, Pedro, grande amigo, professor, e estou à disposição, quem quiser ir me acompanhar também nas redes sociais, trabalho mais com o Instagram, né? Tem no Facebook, mas trabalho mais com o LinkedIn, mas trabalho mais realmente no Instagram. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram, né? A gente está com um projeto aí de voltar a publicar mais decisões, fazer algumas mentorias, cursos sobre as questões de jurisprudência, né, voltado para jurisprudência. Então, quem quiser me acompanhar, pode ir lá, seguir lá, me chamar no direto, à disposição. Obrigado, Pedro. Excelente projeto. Né, acompanhem, né, e estou à disposição para o que precisar. Show. Valeu, valeu. Obrigado.